aí, tudo beleza? David Art aqui. Você está assistindo um corte de um episódio do meu podcast Pitacos do Tiff. Se você quer conferir os episódios completos, esse ou outros, tem no YouTube, tem no Spotify, na Deezer, nas outras plataformas. Basta você procurar por Pitacos do Tiff, podcast de design. Esse podcast acontece com o apoio, com o oferecimento da Hostinger, que é uma empresa de hospedagem de sites. Ou seja, você que precisa ter o seu site portfólio, você que tem que ter o site do seu negócio no ar, você que trabalha com criação de sites e está procurando uma hospedagem para colocar o site do seu cliente no ar, acesse o meu link hostinger.com.br/tiff, porque assim você me ajuda e tem acesso a uma hospedagem com uma boa performance, um ótimo custo-benefício e uma ótima nota no Reclame Aqui. Ah, e na hora do checkout, insere o cupom TIFF. Assim, você tem um desconto ainda maior. Acesse o meu link, depois coloca o cupom TIFF e vem para a Hostinger. Sim, eu sei que ainda trabalha com liderança, né? Gestão de pessoas. Sim. É pesado, complicado. Então vamos falar um pouco dessa questão Quer entrar nisso? Já? Bora. Do burnout. Opa! Como que foi essa fase, ou como que tá sendo, assim, pra... Boa. Eu tive antes da pandemia, né, um burnout tão pesado, e eu não sabia que eu tinha tido burnout, que eu acho que é isso que acontece com muitas pessoas que não sabem que tem burnout e tem burnout. É tipo, a pessoa pensa que é depressão, ansiedade... Ansiedade, pode ser qualquer uma dessas coisas, né? Tem pessoas que ganham características de depressão, porque o burnout pode levar para uma depressão, tem pessoas que obviamente desenvolvem uma ansiedade e não percebem que estão num processo de burnout, mas tudo isso é consequência, causa e funciona dentro de um problema. E eu não percebi que eu estava, mas porque eu estava inserido numa liderança tóxica, extremamente tóxica. E óbvio que também me faltou maturidade de enxergar onde eu estava e buscar tratamento, buscar ajuda, buscar formas de evasão. Né? Então eu meio que assim, entrei na água e é uma piscina profunda e você vai mergulhando. E você pensa que vai dar pé, mas não dá. E você vai pro fundo. Então, quando eu percebi que eu estava em burnout, foi só, tipo, 1 ano depois que eu tive problemas de sinapse mental. Tipo, eu começava a dar uma palestra, eu falava coisa que não tinha nada a ver, assim, eu trocava palavra. Eu fiquei preocupado, falei, cara, tô tendo algum problema neurológico. Sim. Aí fui em especialistas e uma especialista, uma psicóloga formada em neuro, não sei o que, ela conseguiu virar e falou assim, cara, você tem aqui reflexos de quem teve um burnout. Eu falei, como? Aí eu comecei a perceber, sim, faz todo sentido. Então eu estava já com os resultados, né, do burnout que eu tive coisa de 1 ano antes, 2 anos antes, assim. Isso foi depois da pandemia? Isso foi durante? Pré-pandemia, durante pandemia ali, né? Então você vê que junta tudo, né? Sim. Além de ter um problema no trabalho, a gente estava num momento de vida terrível. Eu até lembro que você fez uma live de pandemia que você juntou um monte de gente, falou o que vai ser, o que a gente vai esperar. Exatamente, porque assim, era tudo muito estranho. Sim. Então assim, muitos talvez tenham burnoutado, mas não sabiam naquela época, né? Mas eu tive um sintoma, essa era a palavra, eu tive um sintoma que eu não fazia ideia que era, mas eu busquei um especialista e a especialista falou, inclusive um tratamento chamado neurofeedback, muito bom nesse sentido. E ela conseguiu analisar que eu tinha questões de sinapse com problemas e que são resultados de alguém que teve burnout, né? E aí tratei, cuidei e o tratamento obviamente, o acompanhamento médico, especializado, mas também você parar para refletir sobre a vida, pisar no freio, ter meditação, essas coisas de evasão, né? Tem todo um equilíbrio, exercício. E cada contexto vai trazer um tipo de caminho para você tomar. Então eu tive. E aí pensei que tava livre, né? Sim. Aí você pensa, é igual sarampo. Peguei uma vez, não vou pegar mais, né? Cachumba, cachumba, né? Cachumba pega uma vez já... Catapora, alguma coisa assim. Peguei uma vez, não vou pegar mais. Caí no conto. Só que nessa segunda vez foi mais recente, bem recente agora, eu não mergulhei tão fundo. Não fui tão fundo na piscina. Eu fui um pouquinho... Quando eu senti que eu tava indo, que eu comecei a sentir sinais, que eu tava começando a me desmotivar a fazer tudo, não queria mais trabalhar, não queria mais gravar, não queria mais fazer nada, eu queria ficar deitado dormindo. Olha a depressão aparecendo. E a ansiedade lá no talo.
Aí eu falei, preciso dar uma pausa. Preciso segurar tudo. Frear antes de eu entrar na piscina funda de novo. E aí foi a hora que eu percebi, porque eu já tinha tido a primeira vez, com acompanhamento também de médico. Aí eu segurei. Mas aí os gatilhos foram os mesmos? Não, foram diferentes, cara. Foram muito diferentes. Eles foram tipo 2.0. Caramba. Porque veio mais forte e mais forte em tudo. Tanto o gatilho foi mais forte, como minha resposta foi mais forte. Eu comecei a entrar numa vibe muito mais rápida, ruim, e o gatilho veio de uma maneira muito mais alta. Eu falei, ixi, deixa eu cuidar. E eu pensei que não ia acontecer de novo, né? Mas tava indo pra isso, assim. E foi um ajuntamento de coisas que levou a isso. Desde trabalhos anteriores, não foi um trabalho específico, uma empresa específica. Entendi. Mas veio numa jornada, eu não tinha percebido, uma pressão, uma ansiedade, volta pro escritório, trabalha presencial, pum! Falei, fodeu, como dizem. Mas, e quanto você acha que também, assim, tem da sua parte assim, de cobrança excessiva? Total. Mas assim, a pessoa, por exemplo, a pessoa que te vê no canal fala assim, pô, Rodrigo é líder, já passou por várias empresas, deu aula... entrevista do Dom Norman, sei lá, tem uma pessoa de sucesso, né? De sucesso. Pô, chegou... Obrigado. E aí olha assim e fala, pô, por que, né? Como que ele tem burnout? Sendo que até tem escolhas também. Você tem, às vezes, mais escolhas do que outras pessoas, assim, que estão iniciando, por exemplo, né? Sim. Às vezes, acredito que... Assim, você trabalha pra ganhar dinheiro, mas também não vai ser só isso, né? Dá pra escolher mais, um pouco melhor. Mas é um bom ponto, cara. Mas eu acho assim, que muitos não percebem que estão. Talvez eu tenha recursos que me possibilitaram perceber que eu estava procurando um especialista, né, uma pessoa que me apoia, um grupo de pessoas. Então, eu tive recursos para perceber e tratar no primeiro e para perceber nesse segundo. Mas talvez muitos não percebam e estão. Sim. E aí confundem com as doenças modernas, não buscam um especialista para realmente diagnosticar e dá uma olhada no Google, e não estou julgando ninguém, mas dá uma olhada no Google e fala, tenho TDAH, né? Ansiedade. Viu um especialista que realmente afirmou o que levou a essa ansiedade, o que levou talvez a esse outro problema, né? Então tem essas questões que talvez as pessoas não percebam, mas talvez estejam burnoutadas, como a gente fala hoje. Né? Porque isso também é muito comum, e mais comum do que a gente imagina, principalmente para o nosso momento da nossa geração no mercado de trabalho. Os nossos pais talvez burnoutassem, mas não da mesma forma como a gente burnouta hoje, porque a pressão da sociedade, o nível de quantidade de informações, tudo que a gente vive, nos pressiona mais de alguma forma. Sim, total. Né? Então, todo mundo está propenso a ter. Né? Agora, a vantagem é se você começa a tratar e se cuidar antes, né? Então, assim, uma terapia, esporte, não existe uma fórmula pronta, né? Não é assim, vou fazer isso e vai dar certo, mas buscar por vias de respiro e um acompanhamento constante para conseguir, né, não cair. E se cair, porque todo mundo tem chance, não se machucar tanto. Sim. Porque tem pessoas que talvez não consigam, e a gente sabe, pode levar a coisas mais trágicas. Sim. Porque a depressão leva para uma coisa até mais trágica nesse sentido. Né? A ansiedade mesmo, de uma maneira crônica, ela é terrível. Né? Então, é bom a gente sempre pensar que todos estão propensos a passar por isso. Loucura. Você der a mentoria, né? Você às vezes deve esbarrar em alguns casos assim de pessoas que estão desesperadas, né? Sim, dá uma dó, cara. Tanto que eu parei de dar mentoria. Eu parei de dar mentoria porque isso era uma outra coisa que ativava gatilho, assim. Porque você quer ajudar a pessoa e você não tem jeito de ajudar a pessoa e a pessoa tá tão mal quanto você e você fala, meu Deus, o que eu faço? É foda, não é tão simples, né? E você acha que... Não, antes eu ia perguntar o que você acha sobre o mercado de educação e se a gente... eu não tô me colocando no meio porque eu também acredito que eu faço parte. Se a gente tá burnoutando, tá ajudando, tá dando uns gatilhos nas pessoas para que elas tenham isso daí, ou não necessariamente burnout, né, mas tipo ansiedade, esse
Não tô achando a palavra, mas tipo, como se fosse um desespero, assim, pra ter as coisas rápidas, pra poder entrar na área, pra ter dinheiro, pra ser líder, pra ser sênior. É uma boa pergunta. E você já jogou ela na pergunta anterior, quando você falou, as pessoas olham pra você e veem que você é uma pessoa, entrevistou tal, trabalha em tal lugar, dá aula, tudo mais, e as pessoas criam uma imagem de alguém que não é de carne e osso, né? Que temos superpoderes e aguentamos e tudo mais. E aí vem a nossa responsa. De mostrar que a gente é de carne e osso, de mostrar que a gente leva tomo pra caramba, que a gente tá levando tomo constantemente. E também de grande responsabilidade mostrar como é o mercado. Então eu pego muito disso, assim, e acredito que você também. Cara, não é fácil, você não vai ganhar dinheiro começando com design gráfico, com design digital, com product design, com UX, então nem se fala. Teu primeiro salário não é alto. O processo de migração não é simples. Então quando a gente começa a trazer esse senso de realidade, né, de como são os passos para se chegar em um ideal que a pessoa tem, eu acho que a gente alivia e fazemos a nossa parte como responsáveis. O problema são aquelas promessas que não são funcionais, que a gente sabe que o mercado é cheio. Sim. Aí o bicho pega. E aí eu fico puto.